Nessa aula aqui a gente vai começar o desenvolvimento dos nossos providers para a entidade de cidades. Esses providers, eles vão ser nada mais, nada menos do que funções que vão ser utilizadas dentro das nossas controllers. Olá, Dev! Tudo bem contigo? Eu espero que esteja tudo bem aí. E bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de API REST em Node e TypeScript. Dev, nessa aula aqui a gente vai começar o desenvolvimento dos nossos providers, para a gente poder utilizar eles lá dentro das nossas controllers e facilitar a inserção dos dados no banco, a consulta e etc e tal. Esses providers eles vão ser principalmente interessantes em caso a gente queira, por exemplo, trocar a nossa biblioteca de acesso ao banco de dados em algum momento, certo? Porque a gente vai ter as nossas controllers, que elas vão estar dependendo apenas dos nossos providers. Se em algum momento a gente queira substituir o Next por alguma outra biblioteca, por exemplo, tudo que a gente tem que modificar é os nossos providers. A gente vai lá, modifica eles internamente, mas a entrada de dados e a saída dos dados do nosso provider, elas vão continuar a mesma, de modo que a gente não vai precisar alterar a nossa controller. A gente não vai precisar alterar a API inteira, né, o projeto inteiro, se em algum momento a gente precisar trocar esse tipo de coisa. Beleza? Bom, mas explicado essa parte, agora eu preciso que, claro, tu dê um like nesse vídeo aqui e se inscreva no canal, porque isso aqui é de extrema importância aqui para mim, como eu já tô cansado de falar. Isso aqui me ajuda, me incentiva a produzir mais vídeos e mais conteúdo como esses. Vídeos mais explicados, mais bem produzidos, beleza? Então, conto com a tua parceria aí, Dev, e bora lá, vamos pro código, vamos começar a desenvolver de uma vez. Dev, tá gostando do conteúdo aqui do canal? Se tiver gostando, saiba que tu pode usar a ferramenta Valeu Demais. É um botãozinho, tá logo aqui abaixo para nos agradecer de forma especial por esse conteúdo maravilhoso que está sendo feito com tanto carinho para vocês. Dev, já tô aqui no Visual Studio Code e o que a gente vai fazer agora vai ser aqui dentro de databases também, né? Além do que a gente já tinha na aula passada, certo? O que a gente vai fazer aqui dentro então? Nós vamos começar aqui criando uma pastinha chamado providers. E esses providers, a gente vai ter uma lista de funções aqui dentro, né? Vão ter várias funções aqui dentro que elas vão fazer funções, né, específicas, como criar registros no banco, atualizar, consultar, né, consultar registros por ID e tudo mais. Mais ou menos a mesma coisa que a gente já tem aqui nas nossas controllers, tá? Só que dessa vez a função dessas funções, né, vai ser escrever diretamente no nosso banco através do Next. O que eu vou fazer aqui dentro então? Dentro de providers agora eu vou criar outra pastinha. Dentro dessa pasta aqui a gente vai criar dois arquivos também, né? Dois arquivos principais. O primeiro aqui que a gente vai fazer vai ser o create.ts. Esse create aqui, ele é referente ao método de create, ou seja, de criação de registros no nosso banco. Então, primeira coisa que eu vou fazer dentro desse arquivo de create vai ser o export const create, que ele vai ser igual a uma função assíncrona, uma arrow function assíncrona no caso, né? Vamos colocar um corpo nessa função. E esse cara aqui, o que ele vai fazer? Ele vai retornar para nós alguma coisa, um numérico ou um erro. Vai ser essas duas coisas que essa função vai retornar para nós aqui. Mas como é que ela vai retornar essas coisas no final das contas? Bom, ela vai retornar essas coisas dependendo do que acontecer na hora que ela for inserir os dados no banco. Então, só para deixar mais claro aqui, tá? Essa função, ela é assíncrona, ela vai receber como parâmetro, como entrada aqui, uma cidade, que vai omitir o ID também, tá? Omite de i cidade, que vem dos models, vai omitir o ID. Então, perfeito, ele vai receber, esse método recebe uma cidade, ele tem que criar uma cidade. Se ele está criando a cidade, confere que não faz sentido nenhum ele recebeu o ID da cidade que ele está criando, e como resposta para essa criação, ele vai retornar uma promise, uma promessa de number ou error. Simples assim. Então, deixa eu minimizar o explorador de arquivos aqui. O nosso método de create, nosso método provider de create, vai receber uma cidade, ou seja, ele vai receber os dados de uma cidade, o nome dela, vai inserir no banco de dados, e depois da inserção, ele vai receber o número, ou seja, o ID que foi inserido no banco,
ou vai dar algum erro, porque, sei lá, ele já inseriu uma cidade com aquele nome, ou a quantidade de caracteres da cidade é muito curto, e aí ele não vai inserir, tá? Então ele pode acabar recebendo um erro, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui vai ser um try catch. Esse try catch aqui, peraí que deu uma loucura aqui. Esse try catch, ele pode receber um erro aqui, ó, ok? E aí, se ele tentar fazer alguma coisa e der certo, então ele vai retornar o ID da inserção, que é esse caso aqui, ó, try. Ele vai tentar inserir o dado no banco. Se ele conseguir, ele retorna um numérico, que é o 1. Beleza. Se ele não conseguir inserir nada no banco, ele vai cair no catch, e aí vai dar erro. Então ele vai retornar um erro dizendo o seguinte: erro ao. Uma coisa que tu pode fazer aqui, se tu quiser, enfim, facilitar a tua verificação do porquê que deu erro depois, tu pode colocar um console.log aqui e passar o erro inteiro, tá? E aí o JavaScript aqui ele vai logar o erro que aconteceu, né? Vai dizer, SQL constraint, não sei o que, provavelmente vai ter dado algum erro do Next, né? Então tu pode logar esse erro aqui dessa forma. Mas uma coisa interessante, tá? Esses logs aqui não é nem de perto e nem de longe a melhor forma que se tem para tu fazer o monitoramento da tua aplicação, enfim, fazer os logs, né? Salvar os logs, etc e tal. Existem maneiras, bibliotecas no mercado hoje em dia que tu pode utilizar para guardar os logs, para armazenar esses logs e ter um bom monitoramento da tua aplicação, tá? Então, por exemplo, um caso de erro como esse, que tu vai gerar um log, é importante, é interessante, né, que tu salve esses logs no storage diferente, alguma coisa externa, para que se algum usuário de alguma forma reclamar de alguma coisa que aconteceu, tu vai poder ter os logs para verificar na tua aplicação o que foi que aconteceu, por que deu aquele erro, por que motivo, razão ou circunstância, ok? Então, recomendo que dê uma estudada sobre logs e pesquise como fazer isso. Nesse curso aqui a gente não vai utilizar logs, porque senão a gente vai se estender demais nesse curso. Já tem um monte de recurso aqui que a gente está usando, né? Teste unitário, migration e, enfim, autenticação a gente ainda vai colocar aqui. Então, já tem coisas demais. Esse curso vai ficar muito grande, eu não vou colocar mais isso, beleza? Mas pesquisa aí por fora como monitorar a aplicação Node com TypeScript, com logs, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Bom, o caso de erro aqui a gente já tratou, tá? Que ele tentou inserir o registro do banco e não conseguiu, então ele vai disparar esse erro aqui. Agora, o que a gente precisa fazer é, de fato, inserir o nosso registro no banco. E para inserir o registro no banco, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos chamar o Next dos arquivos locais. Então ele vai importar o Next aqui para nós. E para o Next nós vamos fazer o seguinte: tablenames.cidade.insert. Nós vamos inserir a cidade que a gente está recebendo aqui, ó, na nossa tabela através do Next, no banco de dados. É isso. É difícil assim inserir um registro no banco de dados. Claro, agora a gente vai fazer uns outros tratamentos. Por exemplo, nós vamos fazer uma await aqui para que ele espere, né, para a execução do código esperar o insert ser finalizado no banco de dados. E aí depois ele continua. Nós vamos precisar agora recuperar aqui do next, né, a resposta, o ID inserido lá no banco de dados. Para a gente recuperar isso, basta colocar const e colocar um array aqui, ó. E nesse array eu vou chamar de result. Por que result? Porque esse result, olha só, é para ele ser um number, que é exatamente o ID que foi inserido. E aí vem a pergunta, por que um array, né? Por que a gente tem um array aqui? Porque eu poderia, por exemplo, inserir duas cidades ao mesmo tempo, fazer um bulk insert. Para fazer isso, basta eu passar vírgula aqui. Não, não é passar vírgula não. Eu poderia, por exemplo, passar um array aqui. E aí, ó, poderia passar várias cidades de uma vez só. Aqui, ó, por exemplo. E aí ele inseria 4 cidades aqui. Inseriria, né? 4 cidades aqui. Aí eu poderia pegar aqui, ó, por exemplo, result 1, result 2 e assim por diante, tá? Porque eu posso pegar 4 IDs de cidades inseridas, tá? Basicamente por isso que a gente está dentro de uma array, né? E nesse caso só tem uma cidade a ser inserida. Então eu posso apagar isso aqui.
Uma outra coisa que eu vou fazer aqui, tá? Antes da gente resolver essa questão do result, é o seguinte, ó. O insert, a gente precisa colocar aqui, ó, um returning ID, tá? Ou seja, o que que isso faz? Isso aqui vai dizer que ao inserir o dado no banco, a gente quer que ele retorne para nós o ID, que é o cara que vai estar aqui dentro, tá? Por que que eu tô fazendo isso aqui? E percebe que aqui, ó, agora ele passou a ser N, o resultado, né? E não passou mais a ser o number. Porque tem uma questão xarope aqui no Next, que é o seguinte. No SQLite, se eu fizer só isso aqui, resolve. Eu consigo receber de volta o ID inserido. Perfeitamente, não tem mistério. Só que quando a gente for utilizar o nosso banco de dados em Postgres, lá em produção, de fato, nós vamos precisar fazer isso aqui. Então tem uma diferença no código. Então por isso que eu já vou colocar aqui, ó, direto, tá? Para que ele fique com esse return, o insert e o returning aqui, já fique com isso, porque vai funcionar nos dois, tá? O SQLite, ele vai ignorar esse returning, porque isso não funciona com ele. Vocês vão ver que quando a gente executar o código, ele vai dar um warning dizendo que o returning não funciona no SQLite. Mas pode ignorar isso aí, porque não vai dar problema, a aplicação vai funcionar do mesmo jeito. Então a gente vai retornar o ID, porque no Postgres funciona melhor assim. E aí, tem um detalhe interessante, que é o seguinte, que pode ter dado algum tipo de erro, ou dado algum tipo de problema na inserção, mesmo que ele retorne aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, vai ser um if de alguma coisa ou else para outra coisa. Nós vamos verificar o type of result. Se for igual a um objeto, nós vamos retornar aqui de dentro o result.id. Se não for um objeto, então a gente vai só dar um return de result. Por que isso? É aquele mesmo esquema que eu falei do SQLite, tá? O SQLite, ele acaba nos prejudicando um pouco aqui, porque ele funciona um pouco diferente do Postgres. Na hora de retornar o ID ali e tal, né? Ele acaba retornando aqui um objeto em alguns casos, e em outros casos ele retorna apenas o número. Então, para simplificar as coisas aqui, a gente faz esse type of. Pode ver que o result ele é do tipo N. Quer dizer, o Visual Studio Code não conseguiu interpretar qual é que é o tipo desse result. Então, a gente faz um type of dele, que o JavaScript vai saber o que que é, e aí a gente verifica. Se for um objeto, a gente pega o ID desse objeto. Se não for um objeto, a gente pega o number, né? Retorna direto porque vai ser number. Ah, e aí tem o último caso aqui, ó, que é o seguinte. Se não cair. Eu acabei validando errado aqui, ó. Eu revisei o código aqui e eu acabei validando errado porque aqui embaixo ele tá estranho aqui embaixo, né? Então, ó, o que que acontece? Aqui em cima eu tenho que fazer um type of object, tá? E aqui, ó, no else é else if type of number. Então a gente valida aqui embaixo, ó. Se a inserção retornar um objeto, então eu pego o objeto.id. Se a inserção retornar um number, então eu posso fazer um return do result direto. Se ele retornar qualquer coisa além disso, eu faço o seguinte, ó, new error aqui embaixo e aqui embaixo também. Tá? Então eu retorno um novo erro se a inserção der errado, porque se eu não tenho um objeto para mim pegar o ID que foi inserido e eu não tenho, e não é um number para mim retornar direto a tipagem desse objeto, né, retornar direto ao objeto por ser um numérico, então eu posso cair aqui embaixo ó, e dizer que foi erro ao cadastrar o registro, não funcionou o cadastro desse registro, beleza? O que a gente precisava fazer aqui dentro desse provider de create era isso, é simples assim. O que a gente vai fazer agora é aqui dentro de cidades adicionar um arquivo index aqui, .ts, e esse arquivo index, assim como foi aqui nas nossas controllers, olha só, vamos pegar aqui, ó, a gente pode copiar isso e pode copiar tudo isso aqui, na verdade, ó, e colar aqui dentro do nosso index do provider. A gente só não vai ter esses outros arquivos aqui, ó, a gente pode comentar eles, mas vai ser a mesma estratégia de export. A gente importa tudo que tem dentro de create, né, e diz que é create, e depois no cidades controller, que a gente vai alterar isso aqui, não é cidades controller, é cidades provider agora, ok? A gente vai repassar tudo aqui para dentro do create.
tá? Isso aqui vai servir principalmente para quando a gente estiver utilizando lá os nossos métodos, a gente pode dar um Ctrl clique e cair direto dentro do nosso arquivo de cidade, ou se a gente fizer mais de um export daqui de dentro, a gente consegue acessar ele direto, né, aqui dentro do nosso cidades provider. Enfim, a mesma explicação, a mesma história que eu já expliquei antes ali lá no outro, no de provider, tá? No de controllers. Os nossos providers aqui, a nossa provider de create de cidades, está pronto. Nosso método do provider de cidades. O que a gente vai fazer agora, já que ele está pronto aqui, a gente vai testar isso aqui para ver se está funcionando. Como é que a gente faz para testar esse método aqui então? O que a gente vai fazer é vir, ó, aqui dentro de cidades, tá? Da nossa controller de cidades, e vamos utilizar esse método aqui e ver se está funcionando mesmo, né? Então, o que a gente vai precisar fazer aqui, ó? Vou esconder o nosso explorador de arquivos aqui e eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar const result vai ser igual a await cidades provider. Olha só, cidades providers, ok? Vou deixar assim mesmo, vou reordenar aqui em cima só. Ó, cidades providers ponto create. E o create, como vocês devem imaginar, ele está esperando uma cidade como argumento, né? Então, onde é que a gente vai pegar essa cidade? Nós vamos pegar essa cidade aqui, ó, de rec.body. Simples assim. Porque, veja bem, a gente está recebendo o nosso cidade lá de onde a gente estiver vindo e a gente está fazendo a validação que o body tem que ter o atributo nome. Então, se eu passar o nome para cá, eu já estou satisfazendo as condições aqui, os requisitos do create. Desse modo, eu estou criando o registro. Como aqui, ó, eu estou fazendo um await e essa é uma função assíncrona, esse result aqui, ó, ele vai ser number ou vai ser error. Então, aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, se alguma coisa, o que é essa coisa? Se result for uma instance of error, se esse result for uma instância de erro, eu vou retornar aqui res.statuscodes.internal server error.json. A gente vai enviar um JSON em caso de erro. Que erro a gente vai enviar aqui? O erro que a gente já está acostumado a enviar, que é errors, na verdade, default. Nesse erro de default, a gente pode pegar aqui, ó, result.message, porque é exatamente a mensagem de erro que a gente tem lá da nosso provider, né? Ou seja, o provider, a gente tenta criar uma cidade. Se der erro na criação da cidade, ele vai dizer aqui no result. Se der sucesso, também vai dizer no result, porque a gente vai ter um number ou vai ter error. Se o result for uma instância de um erro, ou seja, lá daquela classe de erro que a gente está fazendo, se tiver acontecido algum erro, a gente vai poder retornar aqui, ó, dizendo, ó, res status code, deu um erro interno no servidor, alguma coisa ali interna que aconteceu, e aqui, ó, a gente vai poder enviar um JSON com erros e o erro padrão aqui, a mensagem, né, padrão nesse caso, como não deu erro em campus, né, a mensagem padrão aqui é que o seguinte, ó, deu erro essa mensagem de erro aqui, que lá no nosso provider a gente disse, erro ao cadastrar o registro, beleza? E com isso, fechou, ele vai retornar e vai encerrar a chamada por aqui mesmo, e aí vai responder para a nossa API que ele deu erro na hora de criar o registro. Agora, aqui embaixo, se ele criou com sucesso, em vez da gente retornar um fixo, a gente só retorna o result, tá? Porque o result, aqui embaixo, ó, ele é um number, ele é somente number, porque aqui em cima a gente verificou. Se for erro, então eu já retorno, eu nunca vou executar aqui embaixo se for erro. Então só sobra o number aqui para baixo, né? E a gente pode retornar o number direto. Para testar isso aqui, eu vou abrir o Insomnia, tá? E aqui no nosso método de create de cidades, olha só, vamos tentar chamar o nosso método de create. Percebe que ele retornou true, tá certo? Deixa eu ver aqui. Vamos abrir o Visual Studio Code, mas a gente não está retornando. Tem alguma coisa errada. Ah, tá. Entendi o que aconteceu de errado aqui, ó. Percebe que a gente está com o nosso ambiente em produção. Vamos usar o ambiente local. E o ambiente local, ó, a nossa base URL é o localhost 3333. Vamos tentar fazer uma chamada e criar uma cidade. Não conseguiu se conectar com o servidor. Isso porque a gente tem que startar o servidor. Então, yarn start. Beleza, ele vai rodar o servidor aqui para nós. Show, o app já está rodando na porta
aquela lá, 3333. Vou pedir para ele salvar no banco e ele salvou. Olha só, retornou 1. Vou salvar de novo. Olha aqui, ó, retornou 2. Ou seja, ele já está salvando o registro no banco de dados. Ó, posso ir inserindo e ele vai sempre contando mais 1. Se a gente der uma olhada no Visual Studio Code, percebe que tem um monte de erro do SQLite, né? Porque ele está reclamando lá do nosso provider, daquela cláusula do returning, tá? Mas pode deixar isso aqui, não faz mal, tá? Não vai quebrar a aplicação por causa disso, tá? Isso aqui, pro Postgres, a gente vai precisar disso aqui, tá? Então, opa, pode deixar, não tem problema. Vou fechar isso aqui, fechar isso aqui. E olha só que interessante. Se a gente olhar o nosso database.sqlite, posso não, Open Database, SQLite Explorer e vou dar um play nas cidades. E olha só, ele já criou aqui o nome, né? Colocou a cidade Caxias do Sul, já inseriu ela com um nome aqui, inseriu várias, na verdade, né? E percebe que o ID que tem aqui, ó, é igual aos IDs que ele estava retornando lá. Só que aqui, claro, ele ficou com nomes duplicados nas cidades, né? Porque pode ser que entre estados eu tenha cidades com o mesmo nome. Então eu não posso deixar isso aqui como único. Mas eu poderia validar aqui, por exemplo, para ver se ele vai dar algum erro de inserção no banco. Olha só, vamos olhar aqui no nosso database, Migrations. A gente disse que ele não pode ser nullable, né? Não pode ser nulo, mas o tamanho máximo é de 150 caracteres. Vamos testar se eu consigo criar um registro aqui com mais de 150 caracteres. Vamos aqui no Insomnia. Eu vou pegar o seguinte, ó. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 caracteres aqui. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 110, 120, 130, 140, 150, 150. Criou, com sucesso. Mais 10, 160. Criou também. Não sei por que ele está criando isso aqui. 160 registros. Vamos, 160 caracteres. Vou copiar isso aqui. Vamos vir aqui no browser e fazer um teste, ó. Vou vir aqui no browser. Vou abrir o console do browser. Vamos abrir aspas aqui, colar e ponto length. Tem 160 caracteres. Será que ele inseriu o mesmo registro no banco de dados? Vamos ver aqui o SQLite. Vamos dar um show table, fazer a consulta de novo. Ó, percebe que ele inseriu aqui o registro no banco, sim, com 160 caracteres. Mesmo a gente tendo especificado aqui na migration que não era para ele inserir. Será que esse length aqui não quer dizer isso? Vamos ver uma coisa. Ponto max, não. Length, também não. Check length, operador. Tem que ser um operador menor ou igual. Beleza, voltei aqui, a câmera tinha saído fora. Mas, voltando aqui à explicação, né? O que acontece aqui é o seguinte. É que aqui a gente está dizendo qual é que é o tamanho do campo. Talvez o SQLite aqui, por algum motivo dentro dele, ele não vai validar essa questão para nós. Não vai dizer que é um tamanho máximo. Mas a gente pode colocar aqui um outro operador no Next, que é o check length. E aí esse check length, a gente pode colocar vários operadores, ó. Eu posso dizer que tem que ser diferente, tem que ser menor ou igual, tem que ser igual, tem que ser maior, maior ou igual. E aí a gente pode colocar os 150 caracteres. A gente pode fazer um teste, então, ó. Eu vou fazer o seguinte, vamos parar o terminal aqui e a gente vai fazer, ó, yarn next, rollback. E esse rollback, ele vai destruir as nossas tabelas do banco e vamos criar elas de novo, utilizando agora a migration correta, tá? Se eu der um F5 aqui, ó, cidades foi excluído, vou fazer então agora um migrate, ok? Next migrate, ele vai criar a nossa tabela no banco com essa nova regra que a gente adicionou aqui, que ele tem que checar o tamanho do campo antes de deixar inserir no banco. Então, olha só, criou aqui, vamos rodar o yarn start para deixar nossa aplicação sendo criada aqui. Vamos abrir o Visual Studio Code, Visual Studio Code não, né? Abrir o Insomnia e eu vou tentar criar um Insomnia. Olha só, agora sim, eu tentei criar um Insomnia com 160 caracteres e ele não deixou eu criar o registro, né? Disse que deu erro ao cadastrar. Se a gente der uma olhada aqui no Visual Studio Code, pode ver que tem um log aqui no console, né? Dizendo que, ó, erro ao inserir o campo cidade, na tabela cidade, né? O campo nome com esse valor aqui, retornando o ID. Por quê? Porque
deu um check, né? Ele estava tentando verificar o tamanho aqui, ó, e foi maior que 150 caracteres, né? Então não vai rolar, não funcionou. Então foi esse erro que ele rodou no console para nós. A gente pode voltar no Insomnia e eu vou apagar exatamente 10 caracteres. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apaguei 10 caracteres. Vou tentar executar de novo. E aí, ó, beleza. Criou o registro numa boa. Então agora sim. Agora o próprio banco de dados está validando essa questão para nós. Só que tu pode ter pensado aí o seguinte, tá, mas não seria mais prático a gente validar pelo Nex? Se o Nex pedir para o Nex validar essa questão para nós, não deixar a gente inserir mais de 150 caracteres e enviar para nossa API? Concordo totalmente. Tá? E o que eu vou fazer é o seguinte, ó, vamos aqui no Visual Studio Code, vamos lá dentro da controller de create e vamos alterar a nossa validação. Ó. A gente tem um mínimo, que é 3 caracteres. Vamos colocar o máximo aqui, então, que vai ser os 150 caracteres. No máximo 150. Tá? Simples assim. Aí o próprio Nex vai impedir que a gente insira mais caracteres. Se eu tentar aqui de novo, ó, criou, porque 150, 151, já não deixou. Ó. No body, o nome deve ter no máximo 150 caracteres. Então, olha só, existem dois lados de validação que normalmente a gente faz, que é o lado de entrada dos dados, né? Quando é na controller, quando chega os dados ali, a gente valida, para não deixar o cara inserir o que não deve, e também no nosso banco, porque pode ser que a gente faça algum processo interno na nossa API, tá? Na controller, no provider, não sei, e acabe inserindo um registro maior do que nós deveríamos, por exemplo. Ou acaba inserido algum registro errado, de alguma forma estranha, que não deveria estar sendo inserido. Então, por isso que a gente faz essas validações e tenta, enfim, deixar o máximo possível validado e, enfim, esse tipo de coisa. Como chave de ouro aqui, já que a gente está finalizando aqui o nosso processo, eu vou fazer o seguinte, vamos rodar os nossos testes para ver se continua funcionando. Afinal de contas, agora a gente modificou a nossa controller, a gente modificou a resposta do que está acontecendo ali, né? A gente adicionou mensagem de erro e tal, né? Vamos ver então, ó, vamos rodar yarn, teste, e vamos ver se tá tudo funcionando como deveria estar funcionando. Vamos esperar o Jest terminar de executar. Ele começou a rodar aqui todos os testes, né? Eu acredito que vai ser bem rápido. E eu acho que ele não vai rodar os nossos testes, tá? Por que que ele não vai rodar? Olha só, não rodou, né? Obviamente. Não funcionou. E eu acho que ele rodou em todos os testes, né? Não funcionou aqui. Ou foi só em um? Algum ele passou? Ó, ele passou em 4, mas em 5 ele deu falha, tá? Por quê? Porque quase todos os métodos a gente está utilizando o create, né? Quase todos os testes a gente utiliza o create para criar o registro e depois testar ele. Só que olha só que interessante. Vamos aqui, ó, no primeiro teste, cria registro. Cria registro, a gente estava esperando 200, ele trouxe 500. E qual foi a mensagem que ele trouxe aqui? Ele não trouxe mensagem nenhuma, né? Só disse que deu erro. Ou seja, ele não está funcionando a inserção, ele está dando erro ao criar o registro. E olha só o log que a gente tem aqui. O log de erro, né? Quando a gente tentou inserir o registro no banco, lá dentro do provider. Olha só o que a gente teve aqui. Erro, insert into table cidades, no registro nome com valor Caxias do Sul, retornando o ID, deu um SQLite error. Qual foi o erro? No such table, cidade. Ele não conseguiu encontrar a tabela cidades. Mas afinal de contas, por que ele não conseguiu encontrar a tabela de cidades? Cara, é muito simples a resposta e a gente vai resolver isso aqui na próxima aula. Enquanto isso, eu te recomendo fortemente que tu pesquise aí e tente descobrir por ti mesmo o porquê do erro. Não fica bravo comigo, mas eu tenho certeza que isso aí vai te ajudar bastante a tu evoluir e aprender bastante, principalmente aprender a fazer pesquisa e encontrar os erros. A gente se vê na próxima aula aí. Valeu!